Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui no canal Espiritismo em Kardec. Hoje estudando o Livro dos Médiuns, capítulo das perguntas que se pode fazer aos espíritos sobre os mundos. Queria agradecer ao Arthur, ao Cláudio, a todos que estão assistindo. Então, Rui, nos fale um pouco mais sobre esse capítulo. Pois não, agradecimento todo nosso, Eric, Cláudio, Arthur, mais uma vez juntos para este estudo, juntamente com você de casa que interage conosco pelo chat. Vamos dar sequência ao estudo do capítulo número 26, fundamental, a metodologia da pesquisa espírita, com as perguntas que nos ajudam nesta investigação em que os espíritos estudam conosco, são nossos auxiliares, e nesse processo dialógico nós vamos aprendendo em conjunto. Sobre os outros mundos, as perguntas. E aí? 32ª. Que confiança se pode depositar nas descrições que os espíritos fazem dos diferentes mundos? Resposta: depende do grau de adiantamento real dos espíritos que dão essas descrições. Pois bem deveis compreender que espíritos vulgares são tão incapazes de vos informarem a esse respeito quanto é entre vós o ignorante de descrever todos os países da terra. Formulais muitas vezes sobre esses mundos questões científicas que tais espíritos não podem resolver. Se eles estiverem de boa fé, falarão disso de acordo com as suas ideias pessoais. Se forem espíritos levianos, divertir-se-ão em dar-vos descrições estranhas e fantásticas, tanto mais facilmente quanto esses espíritos, que na erraticidade não são menos providos de imaginação do que na terra, tiram dessa faculdade a narração de muitas coisas que nada têm de real. Entretanto, não julgueis absolutamente impossível obter sobre os outros mundos alguns esclarecimentos. Os bons espíritos se comprazem mesmo em descrever-vos os que eles habitam, como um ensino tendente a vos melhorar, induzindo-vos a seguir o caminho que vos conduzirá a esses mundos. É um meio de vos fixarem as ideias sobre o futuro e não vos deixarem na incerteza. Bom, então é muito comum no nosso meio, à guisa de comentário introdutório, né? Muito comum no nosso meio que haja curiosidade, de boa fé, das pessoas de quererem especular as aparências, a geografia, a geologia do mundo espiritual, como se por seu intermédio fossem assim muito iniciadas, credenciadas como preparação para a sua vida futura nestes mundos, nesses outros mundos, que compõem o mundo espiritual ou outros mundos de encarnação. E não param para reparar que, segundo os ensinamentos consolidados em Espiritismo, a perspectiva do mundo espiritual ela é muito mais moral e psicológica do que física, não é? Do campo das percepções visuais, as quais são muito variáveis e fugazes, considerando as leis que vigoram no mundo espiritual. Então, nós queremos saber quais são as construções, nós queremos saber quais são as paisagens, nós queremos saber dos objetos, nos esquecendo que, em Espiritismo, esses aspectos materiais são secundários e, para o espírito desencarnado, muito voláteis, muito fugidios, muito alternantes, porque respondem ao grande laboratório do mundo espiritual, formado de fluidos que são permanentemente moldáveis e alterados em suas propriedades, em suas formas, pelos pensamentos
dos espíritos que habitam este mundo. Então, uma determinada imagem, uma determinada figura que seja, de fato, da percepção de um ou alguns espíritos, num dado momento, pode se alterar em outro muito próximo, já que são produções, são cenários temporários criados pelo próprio pensamento desses espíritos, de modo proposital ou inconsciente. De sorte que ficar colhendo formas visuais do mundo espiritual não é conhecer um mundo espiritual. Conhecer um mundo espiritual é perceber os estágios de ciclo existencial do ponto de vista moral e psicológico que os espíritos atravessam. E tudo aquilo que for de utilidade para conhecer esse ciclo é que os espíritos nos transmitem, não é? Como descrições que vão ajudar para o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral, e não simplesmente para que a gente aguce a imaginação e fique visualizando formas e formas materiais do mundo espiritual. Então é muito importante a gente voltar para o eixo e aprender com Kardec que a vida futura na qual podemos nos iniciar com a ajuda dos espíritos é de um processo psicológico, né? É de uma série de estados morais que devemos entender como eles se sucedem, e a partir da melhor interação que fazemos sob a ótica do progresso, não é, do nosso dever de nos aprimorar, é que nós vamos daí extrair, né, soluções e mecanismos para abreviar o nosso crescimento espiritual. Os comentários dos amigos? É um campo de trabalho, acho que infinito aí na doutrina, né? Que muito pouco explorado ou mal explorado, inclusive para o pessoal aí não afeito ao estudo doutrinário mais fundo, mais completo. Questão de mundos aí, eu não tenho nenhuma experiência própria, a não ser pouco dos estudos aí da literatura, que a gente sabe que não tem como comprovar realmente, e a gente vê que entra dentro disso que o amigo aí tocou acima. A gente passou há um tempo atrás a não duvidar das informações mediúnicas, no sentido do médium, tá? Porque a questão da mediunidade é uma coisa tão complexa ainda para a gente, mesmo lidando com ela diariamente. Então, por mais mirabolante que seja a imagem ou a descrição que o médium dá, nós paramos com aquela questão que a gente vê muito no movimento, de duvidar primeiro do médium, sem aferir realmente de onde, como e por que aquilo está vindo. Então, quando começamos a dar um pouco mais de tranquilidade para o médium, passar as informações tais como lhe vinham, por mais absurdas que fossem, nós começamos a vislumbrar esse mundo aí das formas que a gente só vai encontrar a racionalidade nesse texto do Laboratório do Mundo Invisível aí, a célebre lição lá da tabaqueira, né? Que acho que foi onde fundamentou todas essas questões. Então, nós passamos a observar sob essa ótica e a conversar com esse espírito. E aí percebemos que, sei lá, 90%, 99% das imagens colhidas através de via mediúnica são o resultado da deturpação ou da problemática do espírito, e não do médium. Havia, quando a gente iniciou aí, uma temática muito forte de penalizar o médium quando as explicações, e principalmente as formas imaginadas pelo médium, ou passadas através da via mediúnica, tinha como objetivo corrigir o médium. Eu fiz parte desse processo anos atrás,
até que a gente percebeu isso. Então, por mais mirabolantes que sejam as ideias, quando você passa isso para o aspecto do espírito que está passando, aí você começa a ter aquela questão da tabela ali, né? Os espíritos pseudo-sábios, os espíritos ainda arraigados às questões, Então, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido de outros mundos, a não ser o que se lê ali no céu e inferno, as descrições dos espíritos que dizem já estarem no mundo feliz ou terem vislumbrado um mundo feliz, e algumas outras mensagens. Essa questão das formas, a gente está ainda, como se diz, na superfície disso. Mas aqui, como a gente não tem literatura, como vamos dizer, confiável, a gente começou a trabalhar nisso aqui com o nome de campos de trabalho. Tá? De repente, você tem descrições visuais dos médiuns, formando até um complexo. O médium, eu estou numa residência, eu estou visualizando uma cena assim, 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 assado, e aquela cena é real para o médium, porque está presa às questões que aquele espírito carrega. A gente começou a chamar isso de campos de trabalho quando formas que foram descritas no início, depois de algum tempo, o médium relata, já não há mais nada naquele lugar. Por quê? Porque os espíritos foram esclarecidos da sua situação e eles mesmos deixaram de imaginar aquelas formas. Às vezes, formas de residências, vestimentas, etc. e tal. Tá? Essas questões aí ligadas ao mundo espiritual, acho que entra na mesma questão. Eu não tenho nenhum aprofundamento nessa. Eu só tenho uma imagem que quando é perguntado, se eu não me engano, no livro dos Espíritos ou na Gênese, a questão de mundos estéreis, você vê mundos hoje, a ciência vê mundos hoje que, entre aspas, aparentemente não tem nenhuma forma de vida física ou material. Me foi perguntado para os espíritos mais ou menos essa questão, não me lembro onde está realmente, mas que há nesses mundos? Esses mundos são estéreis, né? A resposta dos espíritos é mais ou menos assim: vocês talvez não entendam a beleza da vastidão. Quando começaram a vir as primeiras imagens das sondas aí, por exemplo, em Marte, você vê uma imagem ali focada e o infinito de uma paisagem aparentemente igual. Que fez sentido essa pergunta e essa resposta dos espíritos. Não consigo imaginar estar lá no lugar e tendo aquela visão da amplitude ali, mesmo daquilo que aparentemente é estéril naquele momento. Tá? Aí você tem descrição de planetas aí habitados, etc. e tal, que ainda precisam de comprovação no futuro. Pois é, realmente essa é uma questão que eu particularmente, como os amigos aí sabem, muitos que nos acompanham também, nós temos nos debruçado já há alguns anos, porém mais focado nos relatos dos espíritos, ou pelo menos relatos que são atribuídos aos espíritos, de vida física em outros planetas, né? A gente, obviamente, também gosta de estudar, de pesquisar em relação às descrições que os espíritos fazem do mundo espiritual, mas essa pergunta especificamente, assim como a próxima pergunta, nós temos focado nossas pesquisas mais no sentido dessas descrições de vida física. E o que temos visto são indivíduos e também espíritos se aproveitando aí do imaginário, da imaginação superexcitada da maioria das pessoas, em função da influência dos filmes, da literatura fantástica, da ficção científica, para trazerem relatos completamente fora da realidade.
Então, essa resposta nessa resposta dos espíritos, nós encontramos assim tudo que nós precisamos para nos premunir desses relatos fantasiosos. Primeiro, dizendo que nós temos que atentar sempre para o grau de adiantamento real dos espíritos. Real, e não aquilo que nós achamos. Porque o que não falta no movimento espírita é atribuir um adiantamento X para determinadas entidades espirituais, enquanto não é bem aquilo, né? São espíritos que, por vezes, formulam questões e trazem instruções que não batem simplesmente com aquilo que nós conhecemos, e até mesmo com coisas que já são, inclusive, básicas, né? Então, essa é a primeira questão aí, dizendo que os espíritos vulgares são tão incapazes de nos informar a respeito quanto é um ignorante de escrever todos os países da Terra. Quer dizer, eles não têm essa capacidade. Então, você pegar qualquer espírito que apareça, dando descrição física de outros mundos, realmente é como está dizendo ali, pegar qualquer um na rua e achar que a pessoa vai passar ali um tratado de descrição fidedigna de como são os países da Terra. E aí, Kardec nos convida a algo que não é feito, infelizmente, no nosso movimento espírita, que nós formulemos sobre esses mundos questões científicas. Mas o que acontece conosco no movimento espírita? Nós simplesmente aceitamos. Em nenhum momento a gente vê alguém efetivamente formulando essas questões científicas para saber se esses espíritos têm a capacidade de resolver, se eles têm efetivamente esse conhecimento. E aí Kardec diz que os que estão de boa fé vão falar de acordo com as suas ideias pessoais, mais ou menos como Galileu no livro A Gênese. Ele formulou ali teorias, teses que correspondiam às suas opiniões pessoais, que depois, mais tarde, nós vimos que não estavam muito em conformidade com o que a ciência astronômica veio depois descobrir. Então, e Kardec sempre colocou essas questões, foi muito assim cauteloso em relação a essas questões, né? Ele sempre usou o futuro do pretérito, que Marte seria inferior, Júpiter seria superior. Ele nunca fechou questão em relação a isso. E outra coisa que também nos chama a atenção é isso, que os espíritos levianos se divertem em nos dar descrições estranhas e fantásticas. E é o que a gente mais tem visto aí na literatura mediúnica, nos livros mediúnicos. Que quando a gente vai comparar essas descrições físicas com aquilo que já as nossas ciências astronômicas já verificaram, não bate em nada, né? Ou praticamente nada. E quando batem é porque o conhecimento que os espíritos, né, que já se tinha naquela época que foi dada a comunicação, já existia, né? Já existia aquele conhecimento. Então, é preciso muito cuidado. E Kardec alerta, não é impossível que a gente possa obter desses mundos alguns esclarecimentos. Possível é, mas é muito difícil que nós alcancemos esses conhecimentos de maneira fidedigna por parte de qualquer espírito. Então, só realmente os mais desmaterializados têm essa possibilidade, têm esse conhecimento, essa capacidade de nos dar essas descrições de maneira correta, de maneira realmente que vá encaixar com a realidade. É o caso aí que nós já há alguns anos apontamos, né? Inclusive muito antes das sondas pousarem, as primeiras sondas não tripuladas pousarem em Marte, quando nós apontamos as falhas, as heresias científicas contidas num livro, por exemplo, que foi o Vida no Planeta Marte, os Discos Voadores, atribuídos a um espírito de oriental chamado Ramatiz. Ele diz lá que tem mares, que tem oceanos, que tem vegetação, que tem, enfim, canais feitos marcianos,
E quando as sondas lá pousaram, nada encontraram, sendo que ele, inclusive, chegou a prever que dali a algum tempo, isso foi lá pelos anos 1950, os astrônomos iriam confirmar tudo aquilo que ele dissera. E o que aconteceu? Muito pelo contrário. Né? Todas as descrições que ele deu estavam incorretas. Ele falou da temperatura de Marte, falou que era aprazível, 20 e poucos graus, falou que chovia, que tinha água corrente. E aí, hoje em dia, né, quando os cientistas dizem lá, por exemplo, que acharam cristais de água em Marte, o pessoal, olha, viu? O tal espírito estava certo. Não estava certo coisíssima nenhuma. Ele disse que havia oceanos, o que é muito diferente de achar cristais de água nas profundezas do planeta. Então, por aí, são só alguns exemplos, a gente poderia ficar discorrendo aqui sobre várias outras obras aí que pervagam no movimento, que trazem essas descrições bizarras, fantasiosas, e que, infelizmente, os mais incautos, ou até mesmo os que ignoram essas questões, aceitam sem titubear. É interessante essa questão e eu queria primeiro fazer uma introdução do aspecto filosófico, né? A pluralidade dos mundos habitados é um princípio filosófico do Espiritismo que a gente pode estudar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, né? Kardec, ele não tem uma confirmação material, mas ele usa um argumento filosófico, quer dizer, né? Se Deus criou tanto espaço, para que ele criaria tanto espaço inútil, né? E só colocaria vida na Terra, sendo que não se destaca nem do ponto de vista da posição, né? Não é o centro, nem do tamanho. Né? Mas quanto a descrições, a gente não tem como ter certeza, né? São hipotéticas, né? Tem descrições no Livro dos Espíritos, que o Arthur se referiu, tem na Revista Espírita, tem até na Revista Espírita um desenho da casa de Mozart em Júpiter, né? Mas o próprio Kardec diz lá que aquilo é hipotético, né? Não tem confirmação. Então, o que Kardec vai dizer, e até a gente vai ler aí, é que a gente pode receber descrições dos outros mundos mais confiáveis do ponto de vista moral do que material, e é mais útil, né? É mais útil moral do que material. O que importa saber como é a casa de Júpiter, né? Não vai ter utilidade nenhuma. O importante é saber que existem outros mundos mais felizes e que se a gente se esforçar moralmente, a gente pode atingir esses mundos. Essa é a utilidade. Agora, os detalhes, saber como é a casa lá, como é a rua lá, isso aí, como é o dinheiro lá, isso aí não teria nem utilidade, né? E isso faz parte da astronomia, né? Se os espíritos falassem tudo pra gente, a gente não teria o esforço do astrônomo de pesquisar, de conhecer, né? Isso cabe à ciência material, à astronomia, à astrobiologia, enfim, não a ciência espírita. O que se sabe, o que se fala, é que a aparência dos espíritos em diferentes mundos seriam mais ou menos a mesma, mas não se entra em descrições sobre esse tipo de vida, né? O que Kardec diz até no Livro dos Espíritos é que teriam corpos adaptados a cada mundo, né? Ele usa até uma analogia do peixe que vive embaixo d'água, porque tem um corpo adaptado para isso. Mas realmente, como eu falei, quanto a descrições materiais, a detalhes, né? A gente tem que ter um pé atrás porque tem realmente muitos pseudo-sábios, como o próprio Ramatiz, né? Como o Arthur falou, que vão dar descrições mistificadas, fantasiosas, e isso serve para ridicularizar o espiritismo, né? São espíritos pseudo-sábios, inimigos da doutrina e que querem ridicularizar a doutrina, né? Kardec, lá no Evangelho, né, ele cita a frase de Jesus, né, muita morada na casa do meu pai, e interpreta como essa pluralidade de mundos habitados, né? Ele classifica tipos de mundos primitivos, mundo de provas e expiações, que é o que a Terra estaria agora, mundo de regeneração, que é o que vai ir, né? Mundos ditosos felizes e mundo celeste, que é para os espíritos puros, né? Aí vocês leem melhor lá a questão e as diferenças que ele fala, físicos, morais, enfim.
Mas a gente não tem como realmente saber detalhes materiais. Talvez o controle universal pudesse ajudar, mas a gente não tem realmente como verificar, né? O que adianta um espírito falar se a gente não pode verificar, né? Ele fala lá que se o espírito vai falar assim, não, lá na galáxia Andrômeda tem um planeta que tem uns seres com 3 olhos. Aí você vai ter como verificar, vai ter como ir lá. Então, fica hipotético, não dá para verificar o que o espírito falou, né? E é sujeito à mistificação. Quanto aos mundos estéreis que o Claudio falou, né? Tem realmente esses mundos, né? Que Kardec fala de mundos de estação, que são mundos de informação, né? Que só teriam espíritos, né? Então teriam esses mundos também para os espíritos errantes, só com espíritos desencarnados, né? Mas você vê como não existe espaço inútil, né? Mesmo quando não tem vida física, vai ter alguma vida espiritual, porque Deus não faz nenhum espaço inútil, né? É o argumento que Kardec usa, né? Até o Carl Sagan, ele falava, né? Se só existisse vida na Terra, física ou espiritual, o universo seria um grande desperdício, né? Porque para que Deus cria todo espaço inútil para só colocar a vida na Terra, que é um grãozinho azul, né, no meio de bilhões de galáxias, né? É até uma questão de probabilidade matemática, né? Enfim, numa galáxia distante tem planetas parecidos com a Terra ou pode ter uma vida diferente, enfim. Acho que é isso, eu fiz um resumo geral desse tema. Nos falta a leitura dessa parte final, né, ainda corroborando o que eu havia comentado, que o Eric ratificou com relação ao que tirar de mais útil dessa temática, né, dessa descrição. Então a pergunta é: como se pode verificar a exatidão dessas descrições? Resposta: a melhor verificação reside na concordância que haja entre elas. Porém, lembrai-vos de que semelhantes descrições têm por fim o vosso melhoramento moral, e que, por conseguinte, é sobre o estado moral dos habitantes dos outros mundos que podeis ser mais bem informados, e não sobre o estado físico ou geológico de tais esferas. Com os vossos conhecimentos atuais, não poderias mesmo compreendê-lo. Semelhante estudo de nada serviria para o vosso progresso na Terra, e toda a possibilidade tereis de fazê-lo quando nelas estiverdes. Então vamos enfatizar bem que os espíritos, por mais elevados que sejam, só vão nos revelar, só vão nos responder coisas que sejam pertinentes à utilidade para o nosso aprimoramento de acordo com a nossa estatura espiritual. E não está nesse número ficar recebendo detalhes sobre os aspectos aparentes das diversas moradas, principalmente os aspectos materiais. O que nos interessa, inclusive para nos estimular quanto ao nosso futuro, é os bons exemplos, o estilo de vida, a harmonia, a civilidade que reina entre os habitantes destes mundos, para nos servir de guia, de modelo, para perseverarmos em nos aperfeiçoar para alcançarmos um dia semelhante situação social. Temos ainda uma nota de Kardec. As questões sobre a constituição física e os elementos astronômicos dos mundos se compreendem no campo das pesquisas científicas, para cuja efetivação não devem os espíritos poupar-nos os trabalhos que demandam. Se não fosse assim, muito cômodo se tornaria para um astrônomo pedir aos espíritos que lhe fizessem os cálculos, o que, no entanto, depois, sem dúvida, esconderia. Se os espíritos pudessem, por meio da revelação, evitar o trabalho de uma descoberta,
é provável que o fizessem para um sábio que, por bastante modesto, não hesitaria em proclamar abertamente o meio pelo qual o alcançara, e não para os orgulhosos que os renegam e a cujo amor próprio, ao contrário, eles muitas vezes poupam decepções. Talvez essa parte final se aplique a próprio Allan Kardec, que teve o desprendimento não só de colocar o princípio filosófico a que se referiu Eric em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, mas também na Revista Espírita, nas suas primeiras edições, certas descrições de Júpiter, por exemplo, e que causaram muita controvérsia no meio e entre os críticos do Espiritismo, porque toda aquela narrativa pareceu muito quimérica, muito fantasiosa, já que, enfim, as pessoas aqui na Terra não compreendem bem as leis do grande laboratório do mundo espiritual, as percepções fantásticas, as imagens fantásticas do mundo espiritual, como um processo de extensão da nossa imaginação íntima, da força criativa que tem, né, as nossas potencialidades intelectuais, o nosso pensamento, e não conseguem extrair o fundo moral, que é o mais importante nisso tudo. E é interessante aí, por ser uma nota de Kardec, uma nota chamada as notas de rodapé, o acerto do pensamento dele, porque hoje a ciência astronômica é uma coisa fantástica, tá? Haja visto aí que a gente não acompanha, não tem condições de acompanhar, mas os próprios cientistas envolvidos no meio diz que a humanidade levará talvez centenas de anos para conseguir compreender os dados que tem em mãos hoje. Imagine o que vem por aí. Então, o acerto da nota aí, em que Kardec deixa bem claro que, embora ele tenha passado algumas descrições lá a título de estudo, a título de laboratório, ele não era fã dessa questão, não. Batalhava para a questão moral que acho que foi o Eric que tocou aí também. E tem um astrônomo, um físico, acho que americano, um senhor lá, que ele brincou numa palestra dele que uma mulher tinha perguntado quantos anos nós levaríamos para chegar pela primeira vez na estrela mais próxima. Ele deu uma brincadeira no palco lá, ele falou, olha, você pode ficar tranquila que vai dar tempo de você se preparar, porque com o foguete mais moderno que existe hoje, a gente levaria 50 milhões de anos para chegar na estrela mais próxima. Quer dizer, é uma utopia esse negócio de você receber descrições materiais dos mundos e querer passá-los. É o que fez aí, infelizmente, alguns médiuns do movimento aí, ou inseridos no movimento, acho que a título de se vangloriar ou de passar uma novidade que nunca vai poder ser, como se diz, comprovada. Tá? Então, a nota aí é de uma assertiva fantástica para a nossa época aqui agora. Realmente esse assunto é bastante extenso, né? Daria para a gente fazer realmente vários comentários. Mas, novamente, eu vou fazer algumas considerações com base aqui nesse roteiro do Kardec, que eu considero, assim, realmente perfeito, né? E eu estava justamente tratando dessa questão, né, de a gente ter feito um levantamento dessas obras que gostam de fazer descrições sobre vida física em outros planetas, e a gente realmente verificou exatamente isso que o Kardec nos chama a atenção, a falta de concordância entre elas. Né? Então, a gente pegou assim, de vários médiuns diferentes, né? Inclusive tem um livro chamado A Vida em Saturno, que é atribuído a Maria de Nazaré, pelo médium português Diamantino Fernandes, que também veio com essa história, né, de receber comunicação de espíritos escrevendo outros mundos. E aí a gente vai comparar depois com o que disse outros espíritos sobre Saturno também. E realmente a discordância é completa. Tá? Então a gente pode ver por aí que os espíritos mistificadores, os pseudo-sábios,
eles justamente por não terem o conhecimento, eles vão tirar da sua imaginação as suas mais diversas narrativas. Enquanto que os espíritos superiores não estão realmente preocupados em nos passar esses detalhes, justamente atentando para isso que Kardec nos disse na nota, que não cabe aos espíritos fazerem esse tipo de trabalho. É uma coisa que compete a nós encarnados, né? E outra coisa que as pessoas se esquecem, inclusive está na codificação, é que os espíritos dizem que a conformação dos mundos ela é muito diferente, né? Os mundos são muito diferentes entre si, e que os seus possíveis habitantes também teriam seus organismos, digamos assim, adaptados a esses mundos. Então, é muito pouco provável que haja, assim, pelo menos no nosso sistema solar, ou próximo a nós, algum mundo que tenha habitantes com uma conformação física parecida com a nossa. Porque a constituição física dos planetas mais próximos é completamente diferente, né? Então, não tem como comparar. E os espíritos ainda dizem que são coisas que nos escapam até a própria imaginação. Então, é por isso que certas descrições que nós temos sobre habitantes de outros planetas sempre são muito parecidas com o quê? Com aquilo que a gente conhece, né? Inclusive, estudando aí as teses, nós temos lançado uma série de vídeos a esse respeito, estudando as teses de alguns ufólogos por aí, eles, inclusive, chegam a dizer que existem seres de outros planetas que são iguais a louvas-deus, a formigas, que são chamados insetoides. Quer dizer, perceba como que vai a imaginação dessas pessoas, né? Quer dizer, imaginam, como eles não têm sequer a noção de como pode ser como podem ser os habitantes desse planeta, a gente faz uma espécie de transferência. Então, a gente imagina alguma coisa assim muito maluca, muito exótica. Ah, não, tem ETs que são iguais a louva-deus, a formigas, né, chamados de insetoides. Aí chamam de... né, tem vários nomes aí exóticos, estranhos. Então, a imaginação do pessoal aí anda realmente bastante excitada em função dessa curiosidade quase que natural que as pessoas têm em saber sobre vida em outros planetas. E é bom a gente frisar aqui, como já bem disse o Eric, que em função dessas nossas críticas, nós não estamos aí renegando ou negando um princípio basilar da doutrina espírita, que é o da pluralidade dos mundos habitados. Uma coisa é a gente acreditar que os mundos, né, têm vida em função desses argumentos todos que foram muito bem explicados aí pelo Eric. Até uma questão mesmo, quando ele bem lembrou, uma questão até estatística, né, probabilística, matemática, né, de que frente a tantos mundos já conhecidos, dentro e fora do nosso sistema solar, que só o planeta Terra seja habitado, seria um verdadeiro absurdo. Mas isso não nos autoriza a acharmos, por exemplo, que haja... assim, a gente pode até achar, mas afirmar peremptoriamente que habitantes dos outros mundos nos visitem, que eles detêm ou têm características X ou Y, isso é mera especulação, muitas das vezes excitada até mesmo pelos livros de ficção científica. O que a gente reparou nesse nosso estudo que nós temos feito no nosso canal é que boa parte dessas descrições, inclusive desses tais insetoides, que hoje a ufologia, alguns ufólogos dizem que existem, a gente foi estudar alguns quadrinhos de ficção científica dos anos 30, 40 e 50, e eles estavam lá. Iguaizinha, descrição igualzinha, né? Então, a gente percebe que essas coisas vão adentrando o imaginário popular, e quando a gente vai ver, tem gente acreditando piamente em relatos ou da ficção científica, ou dos quadrinhos, ou dos filmes,
começam a, como dizem o pessoal, né, a viajar, né? Colocam a sua imaginação para viajar. Então, né, aqueles que nos acusam, então você está renegando a pluralidade dos mundos habitados. Não, só estamos pedindo cautela em relação a detalhes que não têm qualquer tipo de comprovação e que, por vezes, são oriundos da imaginação. É só isso. É a mesma coisa dizer que o fato de não acreditar, de um de nós não acreditar que Chico Xavier tenha sido a encarnação de Allan Kardec, obviamente não é uma negação à reencarnação. Percebeu? Então, é isso. É preciso que a gente tenha mais, como eu já disse anteriormente, alguma mais cautela ao acreditar, né, e ter como críveis certos relatos fantasiosos de espíritos não comprometidos com a verdade e de médiuns também bastante imaginosos. É interessante que colocar aqui a Ana Cristina, ela coloca algumas perguntas, e quando as histórias envolvendo Júpiter estão as obras da doutrina, e ela coloca também qual seria a intenção, objetivo de ter a pictografia na obra Gênesis, né? A Gênesis é uma obra que envolve questões hipotéticas e questões da ciência da época, né? Aí, como diz lá, como disse aí, né? O trabalho da ciência cabe ao cientista, né? Os espíritos não dariam pronto para a gente, né? Mas quanto aos relatos de Júpiter, né? Você tem até, como eu falei, na revista Espírito Desenho da Casa de Mozart em Júpiter, mas no próprio artigo Kardec diz que é hipotético, né? E um ponto interessante para falar, né, é que a comunicação de Mozart com Kardec, o Mozart estaria encarnado em Júpiter, né, e Kardec se comunica, seria por emancipação da alma, ou seja, o Mozart em espírito emancipado, né? Não tem nada a ver com ufologia, com vinho e nave até aqui, né? E enfim, o Arthur ele tem os livros sobre a Ramatiza, é interessante consultar, né? Se não me engano, são 2 livros sobre essa questão, e a gente também e o Arthur também falou disso no livro que a gente lançou, Espiritismo perante seus inimigos e Desafio contemporâneos. Olha, eu vou entrar numa outra vertente aí. Os amigos dizem se tem algum acerto em colocar aqui. Essa questão é tão mirabolante da gente discutir, e é preciso discutir, já que o movimento traz aí umas incongruências tão grandes aí. E Kardec deixa bem claro, até na nota aí, ou seja, tudo bem, vai sempre haver essas descrições via espíritos, via médiums, né? A maioria delas a gente também andou lendo um pouco, a gente não tem a capacidade de estudo mais complexo e tal, mas você vê nitidamente a questão de um médium ligado a uma fantasia ou a uma ideia de concepção humana que ele tem. Tá? Assistir um filme, ou era ligado a algum tipo de filosofia aí, esotérica e tal, e aí é fácil você ter um espírito para realçar a imaginação do médium. Como a gente gosta um pouco desse assunto, esses dias para trás, vendo um documentário sobre o fundo do mar, que hoje é uma coisa mais fantástica do que os caras dizem, a gente sabe hoje mais sobre o universo do que sabe sobre o fundo do mar aqui. E é interessante, eu não lembro o nome, porque os nomes são todos ingleses ou franceses aí. Mas uma das questões aí levantadas pela ciência, que investiga o fundo do mar, a surpresa dos caras. Quer dizer, os caras precisaram esperar 20, 30 anos para ter tecnologia para poder descer até o fundo do mar, até um certo ponto do fundo do mar. E qual que é a surpresa dos caras? Poxa, para mim descer lá, eu tenho que estar sob 1 metro de aço, 1 metro de vidro, usinado, preparado para aguentar a pressão, a variação de pressão, a temperatura, etc. e tal. E eu chego lá, tem um belo de um peixinho gelatinoso nadando. Tá? Então os caras
os caras começam a se perguntar que coisa maluca é essa, tá? Então, você tem hoje tanta coisa aqui e a gente, às vezes, se deixava levar. Eu lembro dessa questão aí dos livros de Ramatiz que invadiram aí, foram... parecia uma erva danina no meio do movimento aí, que você não discutia nada mais, você só discutia esses livros aí. A gente sempre achou suspeito porque a gente não entende do assunto e, de repente, ou você ficava maravilhado ou você ficava assustado com aquilo, tá? Então, qual que é a função disso? O Kardec, na nota aí, já deixa a coisa bem clara. Poxa, se as informações não são sobre vida moral, que utilidade tem eu saber que o cara vive num planeta X, que eu nunca vou estar lá e nunca vou comprovar que o cara é daquele jeito. E a própria ciência material nossa aqui já está provando que em situações diferenciadas, aí que entra essa questão do fundo do mar aí, você vai encontrar vida e organismo totalmente diferentes de tudo que você conhece. Tanto é que os caras estão... como é que nós vamos entender isso? Como é que eu vou entender? Tá, eu tô... como é que se diz? Está na superfície desse conhecimento. Que dirá, então, quando você extrapola isso para a vida em outros planetas? Que tem, matematicamente já ficou provado, entre aspas, né? Hipoteticamente, não há possibilidade de não existir. Agora, falar que o cara está lá num verão de 20 e poucos graus, está numa praia marciana lá, sei lá, como se diz aí no contexto, viajar na maionese, né? Infelizmente, a gente cai nisso, tá? Ou caía, né? Graças a Deus, parece que está começando a se abrir um pouco os olhos. Tem alguns caras aí tirando o cisco dos nossos olhos, como se diz, né? Não, Cláudia, a coisa é tão maluca, só para dar um exemplo, mais, já que você citou Marte aí, que nessa descrição que esse espírito deu, ele diz que você me fez lembrar aí, quando você falou que os marcianos deitados lá na praia, ele diz algo parecido, ele diz que os marcianos vão tirar férias nos satélites de Marte, que são Phobos e Deimos. Só que Phobos e Deimos são muito parecidos a asteroides, eles são completamente irregulares e são muito pequenos. Tem assim, alguns poucos quilômetros cada um, sendo que um é um pouquinho maior que o outro. Então, ele cai em uma incongruência terrível, dizendo que há milhões de marcianos e que eles vão passar férias num lugar que é um ovo e que é completamente irregular. Muitos astrônomos, inclusive, já tem fotos já das próprias sondas, né? Mas eles já diziam, antes dessas sondas chegarem lá, pela observação astronômica, que esses satélites naturais de Marte têm uma aparência de uma batata, né? Uma batata assim, totalmente disforme. Então, um terreno completamente disforme e não tem absolutamente nada lá. Então, são pequenos exemplos que a gente vê quando a gente procura ter olhos de ver. É por isso que a gente alerta contra o fanatismo no movimento espírita. Porque o que é o fanatismo? É a fé cega. Justamente aquilo que Kardec e o espiritismo se propõe contrário a todo tempo, porque propõe a fé raciocinada. E aí eu pergunto, né? A gente sempre faz essas perguntas, né? Nós aqui, e eu particularmente, onde é que anda a fé raciocinada dos espíritos? Porque eles tudo aceitam. Basta um médium ditar, ou a um médium ser ditado uma obra qualquer, uma mensagem qualquer, que todo mundo acredita sem pestanejar. Então, não pode ser assim. Isso vai levar cada vez mais o espiritismo a uma condição de ridículo perante a opinião pública, porque isso vem cada vez mais sendo publicado, agora em função, particularmente, de alguns avistamentos aí de OVNIs, supostos OVNIs, que agora se viu que não era OVNI, coisíssima nenhuma, aí mesmo que as imaginações ficam cada vez mais atiçadas, e outro dia, no programa de uma rádio espírita aqui no Rio de Janeiro,
o pessoal já estava lá acreditando e dizendo para um público enorme que ouve essa rádio, pela internet e pelo rádio mesmo, que eram extraterrestres, que Mozart teria vindo numa nave espacial e uma série de coisas. A gente vê que isso, pouco a pouco, vai adentrando no movimento espírita, porque fica igual aquele telefone sem fio. Ah, eu ouvi lá na rádio. Aí você disse isso para uma pessoa que não ouviu, né? Ah, eu ouvi na rádio que é assim. Aí essa pessoa vai lá e passa para outra, assim, e daqui a pouco... E outra questão também, não vou me estender muito mais, é a questão também que já está aí mais do que consolidada dentro do movimento espírita e muito mal explicada, que é essa história de capela, né? Que também tem toda uma série de problemas aí. Fala, Cláudio. E é interessante, para quem lida com a mediunidade, a gente lida com a mediunidade basicamente há 25 anos. Aí. E vocês não têm ideia do que é você conseguir formar um médium para o médium não escorregar para isso aí. Porque a gente já teve espíritos aqui pedindo para escreverem livros, a gente já teve espíritos pedindo para pintarem quadros. Toda essa coisa que tem aí, aparece, porque os espíritos também acompanham tudo isso aí. Então, você formar um médium e pedir para o médium não se deixar levar para isso, olha, a questão aqui é que nós vamos estudar a doutrina e vamos trabalhar com a mediunidade o máximo possível dentro do que a doutrina orienta. Então, a gente já teve todo tipo de oferta da parte espiritual aqui através dos médiuns. A gente tem ainda guardado algumas coisas aqui para posterior confirmação ou não. Você tem desenhos mediúnicos de objetos, de cidades, de coisa. Pô, vamos guardar isso aqui, que isso daqui a gente já está cheio lá. Agora, imagina isso cair na mão de uma turminha e a gente minimamente tenta colocar essas coisas dentro do aspecto doutrinário, dentro do aspecto da razão doutrinária. Aí imagina onde isso aparece sem nada, sem nenhum norte, sem nenhum rumo. A coisa é jogada aí na internet, como a gente sabe e vê constantemente. São cada coisas que passam para a gente aqui que, olha, como se diz, tem que ter paciência de Jó para aturar esse tipo de coisa, tá? E toda hora você tem, veio uma mensagem tal, e a mensagem é publicada, veio o alerta tal, veio o livro tal, veio... É um negócio pavoroso. É o que você está falando. Cláudio, agora a nova estratégia é utilizar o argumento de autoridade. Como você comentou ainda há pouco, essas são questões que não são possíveis de serem constatadas, essas informações, pela distância, como você bem disse, pela nossa impossibilidade técnica, né, de averiguar se aquelas informações são verdadeiras, de planetas que estão a milhares de anos-luz da Terra, por exemplo. Então, o que fazem algumas pessoas? Se utilizam do argumento da autoridade, utilizando do quê? De figuras como Chico Xavier. Exatamente. Tá. Mas o Chico Xavier me confidenciou, e agora eu vou ler para vocês o que foi dito, rapidamente. Uma pessoa que disse que efetivamente teve um contato com o Chico Xavier numa determinada época, falou que na década de 80, através de um desdobramento, ele teve um desdobramento nas palavras dele, né? Ele se viu dentro de um porta-aviões, na condição de marinheiro raso, navegando junto a uma cidade com prédios muito altos. Aí ele continua dizendo que, em determinado momento, surge um almirante sisudo alertando sobre a vinda de uma bomba nuclear que, momentos depois, viria a explodir, causando a destruição completa do lugar. O tal almirante seria, segundo essa pessoa, Chico Xavier. E, após o sonho, ele teria ido até o Chico Xavier em Uberaba para contar sobre esse ocorrido, sobre esse sonho. E aí ele diz que, em segredo, né, o médium teria pedido para todos saírem da sala imediatamente, de modo a ouvir o tão especial relato. E aí, depois de ouvir, diz essa pessoa, que o médium mineiro teria dito que não se tratava de um sonho, mas de uma recordação, e que aquela cidade não seria na Terra, mas em um dos planetas, que aliás não existem,
da estrela binária Capella 7.000 anos atrás. Então, aí ele está dizendo que se ele estava num porta-aviões, ele está, consequentemente, afirmando que um desses planetas inexistentes, aliás, de Capella, porque Capella não tem planetas, é uma estrela, né? É uma estrela binária, haveria mar. Né? Então, estaria afirmando ali que haveria mar. Né? E, então, realmente fica muito complicado. E aí fica fácil, né? Como você não pode comprovar, você coloca na boca de alguém, como se tivesse sido proferido por alguém, de que possui alguma credibilidade, que é o Chico Xavier. Como se diz, uma hora dessa o Chico está de bruço no túmulo, né? São coisas... A gente teria 1 milhão de relatos para falar aqui, né? Não é o escopo do estudo, mas entra dentro hoje do assunto. Então, descrição de mundos, talvez em algum momento venha notícias. Essa semana, se eu não me engano, eu vi meio por cima também, esse último telescópio que tem aí, que é o mais moderno, chegou a fotografar um planeta novo, e a fotografia é tão nítida, que, ao que parece, existe luminosidade nesse planeta, o que sugeriria que há ali habitantes. Mas agora falar assim, lá naquele mundo tem esse tipo de vida, assim, assado. Então vai vir, mas vai vir por quê? Vai vir pela ciência material, se é que nós vamos alcançar isso tão já, né? Saiu uma notícia mais ou menos assim. Aí a gente sabe que internet é um campo minado aí, né? Que terra de ninguém, né? As notícias, então, é complicado. Só a título de curiosidade aqui. É o James Webb, né? O novo telescópio aí. Isso. Muito bom. Diz que é uma imagem que está intrigando muito os cientistas, tá? Sim. A possibilidade está aí, está desde o advento da Bíblia, está aí. Há muitas moradas e pronto. Agora, falar que nós aqui, nesse grãozinho aqui, vamos ver isso e vamos descrever isso, tá difícil lidar com isso, viu? Vamos lá. Excelente. Então, pessoal, queria agradecer ao Cláudio, ao Arthur, ao Rui, né, que precisou sair, a Ana aqui, Ana Cristina, assistindo, a todos que assistiram. Lembre de curtir, compartilhar, se inscrever, né? E nos vemos no próximo vídeo, numa próxima live, no próximo estudo. Até a próxima. Até mais.